E como não poderia deixar de ser, as falas de Lula estão sendo repercutidas de forma extremamente negativas mundo afora. Eu vou mostrar para vocês a pauta deste vídeo, trazendo notícias, reportagens desta segunda-feira. A semana mal iniciou e Lula está sendo bombardeado de forma negativa mundo afora. Vou comentar então essa reportagem da Folha que fala que Israel declarou Lula pessoa não grata, e aí vocês vão entender como isso é uma coisa terrível, como é de fato uma notícia extremamente pesada contra Lula. Vou repercutir esse artigo de opinião do Estadão, onde fala aqui na manchete que Lula poupa Maduro e Putin, mas ataca Israel e põe em dúvida compromissos com a democracia. Vou repercutir esse artigo de opinião. Vou também repercutir essa matéria do Oeste que fala o seguinte: Celso Amorim dobra a aposta em ataques contra Israel e fala que o Lula não vai se desculpar. Vou comentar também sobre isso. Vou ler aqui o artigo do Mário Sabino no Metrópolis, onde ele fala o seguinte: Lula deveria ser persona non grata também no Brasil. Também vou mostrar alguns tweets de influenciadores e vou dar os meus comentários. Estes são, então, os assuntos do vídeo de hoje. E se você já gostou desta pauta, eu peço que compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp para a gente sair da bolha. Peço também que deixe o like para aumentar o engajamento nas plataformas e peço também que você verifique se você está inscrito nas minhas redes sociais e se as notificações estão ativas em cada uma das plataformas. Dado o recado, vamos entrar em cada uma das reportagens do vídeo de hoje e começando pela reportagem da Folha de São Paulo que fala o seguinte: Israel declara Lula persona non grata após comparação com o Holocausto. Vou ler alguns trechos dessa reportagem. Em seguimento às reprimendas ao presidente Lula, que comparou as ações de Israel ao Holocausto, o Ministério das Relações Exteriores do governo de Netanyahu declarou o líder brasileiro como persona non grata nesta segunda-feira. Não esqueceremos nem perdoaremos, disse o chanceler Israel Katz. Em mensagem ao embaixador do Brasil no país, seguiu: em meu nome e em nome dos cidadãos de Israel, diga ao presidente Lula que ele é persona non grata em Israel até que retire o que disse. E vocês vão ver na sequência que o Celso Amorim falou que ele não vai pedir desculpas. E o que significa o Lula ser considerado uma persona non grata? Na prática, o termo em latim, que significa pessoa indesejada, se refere à prática de um Estado proibir um diplomata ou chefe de um outro Estado de entrar no país em viagem oficial. Portanto, Lula está proibido de entrar em Israel em viagens oficiais. Então, isso não é uma coisa assim desprezível, pessoal. Isso aqui na diplomacia é algo bem pesado. E o Lula conseguiu essa façanha. Tá, então o Lula hoje, se não pedir desculpa, se não retirar essas falas absurdas que ele fez, não vai mais poder entrar em Israel em evento oficial. Olha o vexame internacional do Lula, pessoal. Até países democráticos que estão fazendo críticas pontuais à forma como Israel está contra-atacando, e esse é o termo certo, contra-atacando, porque ele é que foi atacado, então ele está contra-atacando, mas até países democráticos que criticam alguns aspectos desse contra-ataque jamais chegaram nesse nível dessa insanidade do presidente do Brasil. Isso que ele falou é insanidade. Dá vergonha ser presidido por um cidadão que fala esse tipo de bizarrice. E seguindo aqui, em publicações do dia de hoje, porta-voz do governo israelense diz que Lula profanou memória de vítimas do Holocausto para proteger Hamas. Não vamos tolerar nenhum líder mundial tentando dar ao Hamas cobertura política ou legal. E eu sinto que é exatamente isso que o Lula faz, com essas passadas de pano. Quando ele critica, ele não fala que o Hamas é um grupo terrorista. Ele fala que o Hamas cometeu atos terroristas. E são 5 segundos de críticas. Só que uma coisa é você falar que um grupo cometeu um ato isolado terrorista. E outra coisa é você falar a verdade completa, que é um grupo terrorista. Isso eles não falam. Isso eles não falam. Tá? Então afirmou Eylon Levy nesta segunda-feira, que é o porta-voz aí do governo israelense. Seguindo, pegando aqui um artigo de opinião no Estadão do Fabiano Lana, que não é bolsonarista, pelo contrário, desce a lenha no Bolsonaro. Ele coloca o seguinte na manchete do seu artigo: Lula poupa Maduro e Putin, mas ataca Israel e põe em dúvida compromissos com a democracia. Aqui no início do artigo dele, ele dá toda a contextualização, mas eu quero vir aqui no trecho que realmente ele fala de forma mais contundente a sua conclusão ou as suas suposições. Fica a dúvida de quais são as intenções do presidente Lula. Se é uma questão de assessoramento, de ideologia ou pragmatismo.
Ou colocaria mais uma, ou de caráter mesmo. No último caso, entretanto, cada vez faz menos sentido a questão do pragmatismo. Porque além do apoio de seu rebanho mais fiel, que irá consentir e defender qualquer coisa que faça, Lula não agrada a ninguém em suas declarações. No máximo perde apoios, de aplausos inesperados até agora, só do grupo terrorista Hamas. E é verdade, isso aqui é verdade. Por causa de suas posições internacionais, Lula agora está distante dos Estados Unidos, do Partido Democrata e estará ainda mais longe dos republicanos em caso de vitória de Donald Trump. Está em rota de colisão com os países europeus, que se posicionam contra a Rússia. E mesmo no seu quintal, Lula não tem apoio da Argentina, de Javier Milei, por óbvios motivos. Líderes esquerdistas do continente têm se distanciado da posição do petista, caso de Gabriel Boric, mandatário do Chile, e José Mujica, ex-presidente do Uruguai. Ambos têm condenado a ações autoritárias cometidas por Nicolás Maduro. Na verdade, hoje, que país ou grupos de países relevantes que o Brasil lidera? Neste momento, nenhum. Lula então se distancia dos moderados e se isola no panorama internacional, o que ganha o Brasil em ser severo contra as posições das democracias ocidentais e estar no lado contrário de Joe Biden, Emmanuel Macron, Olaf Scholz, que é o primeiro-ministro da Alemanha, acho que é assim que fala. O que o Brasil ganha com isso, né? Pergunta ele. A necessidade da compra de fertilizantes da Rússia parece ser um argumento insuficiente no apoio velado a Putin. Ao sair do governo em 2010, Lula tinha altíssimos índices de popularidade e certa relevância internacional. Agora, enfrenta o país dividido, calcificado e não conseguiu encontrar ainda seu papel na arena internacional. Há década e meia atrás, ele era o cara, segundo o ex-presidente Barack Obama. Hoje não mais. Segundo Obama, em suas memórias, Lula tinha os escrúpulos de um chefão do Tammany Hall e circulavam boatos de clientelismo governamental, negócios por debaixo do pano e propina na casa dos milhões. Está na página 353 de Uma Terra Prometida para quem quiser conferir. Tammany Hall, não por acaso, é uma quadrilha política que agiu por décadas no estado de Nova York. Após a glória e o ocaso na prisão, e até mesmo com perda de prestígio internacional, Lula se reinventou politicamente como salvador da democracia brasileira, líder de uma frente ampla que unia esquerda, centristas, moderados, empresários e muita gente que apertou o 13 para evitar os riscos e as bizarrices do governo Bolsonaro. Por isso que eu falo que esse cara não é bolsonarista. Do ponto de vista internacional, coloca tudo a perder ao apoiar velada ou abertamente ditadores e terroristas em diferentes locais do mundo. É isso mesmo, pessoal. Se você for um esquerdista, mas tiver um pouco de honestidade intelectual, não tem como passar o pano mais para as coisas que o Lula vem fazendo. Simplesmente não tem mais como. Mas o petista nunca aprende e nunca esquece nada. Aqui nessa reportagem da Oeste já fala o seguinte na manchete: Celso Amorim dobra aposta em ataques contra Israel. Vou pegar aqui alguns trechinhos da reportagem. O assessor especial da presidência, Celso Amorim, se pronunciou nesta segunda-feira sobre a decisão de Israel de tornar o presidente Lula persona non grata. Acho um absurdo, disse o ex-chanceler, que está em reunião com o petista. Ainda conforme Amorim, Lula não vai se desculpar pelas falas. Então, eles acham isso normal. Realmente, eles entendem que eles estão com a razão. O Lula falou a comparação com o Holocausto foi uma coisa assim, só falta eles aplaudirem essa fala do Lula. E a Gleisi Hoffmann, que é presidente do PT, sempre de forma bem histriônica, bem agressiva, fez a seguinte publicação no Twitter: a resposta de Netanyahu ao presidente Lula confirma a truculência do chefe de um governo de extrema direita. Então, para a esquerda brasileira, não existe governos de direita, centro-direita. Ou você é esquerda, ou você é extrema-direita. Então já começa com essa desumanização do adversário. Então voltando. Confirma a truculência do chefe de um governo de extrema-direita que está levando o seu país ao desastre e ao repúdio da comunidade internacional. Não, eu acho que a comunidade internacional está repudiando primeiramente Hamas e criticando pontualmente alguns exageros no contra-ataque de Israel. Mas o repúdio está no Hamas. Coisa que os petistas e o Lula não conseguem. Aliás, não consegue nem falar que Hamas é terrorista. Fala que promoveu atos terroristas, o que é bem diferente de falar que o grupo é sim genuinamente terrorista. Netanyahu devia se preocupar com a rejeição que desperta no mundo e em seu próprio país, antes de tentar repreender quem denuncia sua política de extermínio do povo palestino. Ele não tem autoridade moral nem política para apontar o dedo para ninguém. E para falar
E sobre isso que a Glaze está falando, né, que o Netanyahu quer exterminar o povo palestino, a Bárbara, do Te Atualizei, trouxe aqui uma reportagem do Poder 360 que fala o seguinte: o Estatuto do Hamas defende a extinção do Estado de Israel. Então quem quer exterminar o outro lado é o Hamas. E aqui não estou falando palestinos, não. Estou falando o Hamas. E aqui na submanchete fala o seguinte: grupo diz acreditar que é dever de seus integrantes fazer o país desaparecer e que guerra é a solução para o problema palestino. Tá? Então, só para rebater essa narrativa da Glaze Hoffmann. É muito fácil rebater falas de petista. É só trazer a realidade. É só mostrar os fatos. Só que aí eles começam a falar fake news. Fake news não. Apenas são fatos, são verdades inconvenientes. E a própria Bárbara colocou o seguinte: o Hamas não faz o que faz por uma causa legítima. O Hamas tem em seu estatuto de fundação extinguir Israel. O objetivo não é ter uma terra palestina, e sim que Israel deixe de existir. É esse grupo que agradeceu as falas de Lula. Isso precisa ficar bem claro. Exatamente, subscrevo aí esse tweet da Bárbara. Tá? Então, Glaze Hoffmann, quem quer exterminar o outro lado são o Hamas, que vocês estão passando um pano legal. Tá? Então, só para enterrar mais essa sua narrativa. Aqui também eu trago uma manchete para fazer um questionamento. Né? Na manchete fala o seguinte: falas de Lula são fruto de ignorância, legitimam antissemitismo e colocam o Brasil perto do eixo do mal, diz presidente da CONIB, que é o Cláudio Luttenberg. Bom, eu tenho as minhas desconfianças se realmente as falas do Lula são fruto de ignorância. Pode ser fruto de muita convicção. Pode ser fruto de muita convicção, porque se você ver o entorno do Lula, Glaze Hoffmann, Celso Amorim, eles estão convictos de que o Lula falou e fez a coisa certa. Tanto que o Celso Amorim falou que o Lula não vai pedir desculpas. Então, eu não sei se é por ignorância, não. Eu acho que é por muita convicção mesmo. O Lula, geralmente, desde os mandatos anteriores, se você pegar decisões que grupos de países democratas tomam acerca de um assunto, de uma guerra, de um conflito, e pegar as posições do Lula, via de regra, vão na contramão dos países democráticos. Então, se a gente pegar a guerra Rússia-Ucrânia, a maioria esmagadora do mundo democrático repudia o Vladimir Putin e a Rússia. O Lula passa o pano. No conflito Israel e Hamas, o mundo democrático está do lado de Israel, embora faça alguma crítica em relação à intensidade do contra-ataque, mas está do lado de Israel. O Lula está do lado do Hamas, que inclusive fez diversos elogios às falas do Lula, até em vídeo que eu repercuti ontem. Tá? Então, o Brasil de Lula e de Dilma também, via de regra, sempre estão na contramão de países democráticos. Tá? E isso é uma vergonha. E quem fez o L não pode falar que está espantado. Porque não é de agora que o Lula está na contramão em vários assuntos da pauta internacional. O Lula sempre apoiou as ditaduras da América Latina, por exemplo. Amigões. Né, o Foro de São Paulo fazia todo mundo lá, todos os ditadores com Lula, com o PT. Tá? Então não dá para se espantar. Eu me espanto com quem fez o L, que hoje fala: nossa, estou espantado com o Lula, não. Então, ou você é muito alienado, a sua memória é muito curta, ou você tá passando o pano pro Lula. Não dá para fugir muito disso. Seguindo, o Mário Sabino fez um artigo falando o seguinte: Lula deveria ser persona não grata também no Brasil. Aqui, no início do texto, ele faz toda a introdução, né, dá uma contextualizada no que aconteceu. Eu quero ir mais direto no ponto aqui dessa crítica do Mário Sabino, onde ele fala o seguinte: o que Lula fez é mais do que uma vergonha, uma estupidez e uma ameaça, mas o ideólogo petista para assuntos internacionais, Celso Amorim, avisou que chefão não pedirá desculpas a Israel, porque não há nada a ser desculpado, e que é Israel que se coloca numa condição de crescente isolamento. Só se for em relação ao Brasil, porque as demais democracias do planeta não. Porque uma coisa é as demais democracias criticarem alguns exageros do contra-ataque de Israel. Contra-ataque, porque quem sofreu ataque foi Israel. Ele está contra-atacando. Eles fazem críticas pontuais. O Lula não. Ele de fato está passando o pano pro Hamas. Essa é a leitura que eu faço. Seguindo. Não há vasos comunicantes entre Celso Amorim e a realidade e a ética. O que Lula fez é uma vergonha, porque não é verdade que se possa comparar, nem como exercício retórico, uma guerra como de Israel contra o Hamas, por mais cruenta que seja, ao extermínio em massa que levou a cabo o bigodudo da Alemanha.
E eu não vou me alongar mais uma vez sobre o fato de os civis mortos em Gaza serem usados como escudos humanos pelo grupo terrorista, cuja contabilidade não discrimina os milhares de soldados do terror abatidos por Israel. Tanto não é verdade a comparação de Lula que o Tribunal Penal Internacional, no qual a África do Sul processa os israelenses por genocídio, rejeitou impor um cessar-fogo imediato na região. Certo? Lula cometeu uma estupidez porque coloca o Brasil na posição de pária internacional, embora Israel tenha tido o cuidado de separar o presidente brasileiro do país que ele governa, ao classificar Lula como persona não grata e não chamar o seu embaixador em Brasília de volta a Tel Aviv, o que significaria praticamente uma ruptura de relações diplomáticas. Por último, a ameaça embutida nas palavras de Lula é a comunidade judaica no Brasil. Como eu disse no X, no antigo Twitter, o presidente brasileiro precisa ser responsabilizado direta, a partir de agora, por cada ato antissemita cometido no país. A fala do presidente brasileiro na Etiópia é um sinal verde à canalha que acha que judeu bom é judeu morto. E a canalha está cada vez mais à vontade. Apenas em outubro do ano passado, quando Israel reagiu ao massacre perpetrado pelo Hamas no seu território, houve 467 denúncias de casos de antissemitismo registrado no país, conforme divulgaram a Confederação Israelita do Brasil e Federação Israelita do Estado de São Paulo. Os judeus brasileiros continuam apavorados. Lula não tem o direito de transformar em política oficial o seu antissemitismo e o antissemitismo da esquerda, assim como não pode fazer o mesmo em relação ao seu apoio ideológico e o do seu partido a ditadores latino-americanos, como Nicolás Maduro e o próprio Vladimir Putin. Na Etiópia, além de atacar Israel com a comparação maliciosa usualmente feita pelos antissemitas, Lula foi cínico ao não condenar a expulsão de funcionários da Agência da ONU para os Direitos Humanos que trabalhavam na Venezuela, por causa da prisão do oposicionista Rócio São Miguel, que acusou o governo de Nicolás Maduro de torturar presos políticos. Usou a sua forma clássica de escapar de responsabilidades. Disse que não sabia de nada. Lembra da época que o Lula nunca sabia de nada? Só sabia das coisas boas. Das coisas ruins, ele nunca sabia de nada. Indagado ainda sobre por que o Brasil não se manifestou sobre a morte de Alexei Navalny, que é lá o opositor de Putin, Lula afirmou que não o fez por bom senso, porque se a morte está sob suspeita, temos que primeiro fazer uma investigação para saber do que o cidadão morreu. E você acha que as investigações que vão ser conduzidas pela Rússia, pela ditadura russa, vai dar para acreditar no resultado dessa investigação? Você acha que a investigação vai falar que ele foi realmente morto a mando do Putin? É óbvio que não, né? É muito óbvio que não. E o Lula sabe disso. Eu tenho a impressão que ele sabe muito bem disso. Porque se a morte está sob suspeita, temos que primeiro fazer uma investigação para saber do que o cidadão morreu. O cidadão já havia sido envenenado por Putin, foi preso arbitrariamente e a família luta para ter o seu corpo. Depois dessa resposta de Lula, só um idiota pode achar que ele não é aliado de Vladimir Putin, né? Isso aqui ainda é falas do Mário Sabino, na sua guerra contra a civilização. Lula deveria ser persona não grata também no Brasil, não fôssemos um país de QI baixo e com uma elite boçal. Ele tem currículo suficientemente extenso para isso, e eu concordo totalmente com o Mário Sabino. E para finalizar, pessoal, o Kim Paim trouxe aqui o print, logo de hoje cedo, do jornal O Globo, do portal, né, do site do Globo. Vocês concordam que, dado toda a repercussão internacional ultra mega negativa, esse portal, essa página inicial tinha que estar com, digamos, com notícias bem mais duras contra o governo Lula. Mas basicamente se resumiu a isso. Itamaraty aguarda reunião de embaixador com Israel para tentar conter crise diplomática. Aí depois fala da morte do Abílio Diniz, aí fala também lá da fuga em Mossoró, enfim. Aí não falou nada aqui, na capa aqui que ele foi considerado persona não grata, enfim. Eu acho que seria importante dar o devido peso no destaque, no portal, na página inicial do Globo. Vocês não acham? Aqui dá a impressão que estão passando pano. Quando eu vejo essa tela inicial tão boazinha, dado que o bicho tá pegando fogo lá fora com essas falas do Lula, pra mim é uma boa passada de pano. Será que a gente poderia considerar o Globo como uma assessoria de imprensa de Lula? O que vocês acham? Coloquem aí nos comentários. Pessoal, estes foram os assuntos do vídeo de hoje e eu reforço que se vocês gostaram da pauta, gostaram da forma como eu abordei, que compartilhem nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp pra gente sair da bolha. Verifiquem também se vocês estão inscritos em todas as minhas plataformas. Vários seguidores colocam nos comentários que foram desinscritos dos meus canais.
Coisa estranha, né? Não sei o porquê. Então, verifiquem as inscrições. Verifiquem também se as notificações estão ativas em cada uma das plataformas que vocês me seguem. Sugiro que me sigam em todas elas. Estou sempre como @ViniciusCFP82. É isso aí. Até o próximo vídeo.